A paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui, deixa eu tirar o óculos aqui, está um pouquinho escuro. Estou aqui para ministrar mais uma vez a palavra, né? Eu gostaria de compartilhar um texto com você que está lá em Colossenses, capítulo 2, o versículo é o versículo 7. Deixa eu colocar aqui para ler, depois a gente vai trabalhando junto, tá bom? Versículo 7, versículo 6 na verdade, diz assim, ó. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Senhor, diante de nós está a Tua palavra. Nós pedimos nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração, nos direcione naquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor quer dizer, que o nosso ouvido possa estar atento à Tua palavra, possa estar atento aos Teus sinais, possa estar atento ao Teu direcionamento. Fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa noite, porque precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Que diminua eu, Senhor, e que cresça o Senhor. Fala a nós, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, diante desse texto, nós precisamos estar atentos a algumas questões. O texto ele nos fala, poderosamente sobre algumas coisas que às vezes passam despercebidas por nós, né? Deixa eu pegar aqui a Bíblia e começar dizendo no versículo 6. Olha o que diz. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Precisamos permanecer firmes. Viver em Cristo significa mudar a direção. Paulo está dizendo, olha, agora que vocês conheceram a Cristo, precisam permanecer firmes nele, precisam estar nele. Então, precisa acontecer uma mudança de direção em nós, um direcionamento, um posicionamento diferente, para que a gente permaneça firme, para que a gente consiga permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo muitas vezes parece ser difícil demais, porque permanecer em Cristo exige de nós esforço, exige de nós dedicação. Permanecer em Cristo é lutar contra nossa essência muitas vezes, lutar contra quem nós somos, o que pensamos, lutar contra os desejos do nosso coração, lutar contra as nossas vontades. Viver em Cristo nos leva a encontrar caminhos novos para a nossa vida. Existe um texto na Palavra de Deus que fala sobre essa questão, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que ele vai apontar diversas questões, e aí eu aponto diversas questões para nós também. Nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que tudo aquilo que fazíamos em outro tempo, em outro momento, precisa ser mudado. O nosso jeito de enxergar a vida precisa ser mudado. A nossa forma de se comportar
precisa ser mudada. Para permanecer em Cristo, nós precisamos ser nova criatura. E para ser nova criatura, precisamos mudar os nossos posicionamentos. Não tem como ser uma nova criatura em Cristo, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova criança, se permanecemos com as velhas práticas. Precisamos mudar não só a forma de agir, mas nós precisamos mudar também a forma de pensar. É a renovação da mente que fala lá em Romanos, mudança de mente, transformação de mente. Precisamos transformar a nossa mente para viver uma vida plena e assim conseguir permanecer em Cristo e assim conseguir estar firme em Cristo. Requer de nós, exige de nós esforço. Esforça-te e tem bom ânimo. Se esforçar para permanecer. Esse é o grande desafio que nós precisamos entender para que permaneçamos firmes no Senhor. A segunda questão que eu percebo dentro do texto é que nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Mas como assim, pastor? Aprofundar a raiz, né? É como a palavra diz na sua essência, aprofundar. Como assim? Crescendo no conhecimento. Crescendo no conhecimento por meio da vivência, por meio da palavra, por meio das experiências. Né? Tudo isso a gente vai encontrando ferramentas, né? Para a gente ir aprofundando a raiz. Quando você tem que cavar a terra, você tem que ter a ferramenta certa, né? Porque senão você chega a um ponto que você não consegue mais cavar, né? E as raízes, elas precisam ser bem nutridas para continuar se aprofundando, né? E crescer no conhecimento é aprofundar raízes. Crescer no conhecimento é achar na palavra, é achar nas experiências com Deus, é achar na vivência com Deus nutrientes suficientes para que essas raízes se aprofundem. A segunda questão, né, o segundo ponto dentro dessa questão de aprofundar raízes é buscar alimento. Quanto mais profundo nós vamos, mais nutrientes a gente vai achar. Uma árvore, por exemplo, uma árvore plantada ao lado de um rio. Se a gente observa essa árvore, ela vai estar sempre verdinha, né? Ela vai estar ali sempre bonita, né? Sempre frondosa, cada vez crescendo mais. Por quê? Porque ali ela encontra os nutrientes suficientes para crescer. Mas se a gente olhar para essa mesma árvore, plantada ao lado de um valão sujo, podre, vamos dizer assim, praticamente morto, né? Para algumas questões, para alguns tipos de animais, vamos dizer assim, para peixe, por exemplo, não serve, né? Ele está podre. Mas essa mesma árvore, ela continua se alimentando dos nutrientes que tem ali. Por quê? Porque ela consegue filtrar o que ela recebe. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa entender isso. Por mais complicado, ou por mais sujo, ou por mais agressivo que seja o ambiente que nós vivemos, o ambiente que está à nossa volta, nós precisamos continuar nos alimentando, filtrando o que ouvimos, filtrando o que chega até nós, para que a gente possa continuar crescendo, para que a gente possa continuar se alimentando, mesmo que o ambiente seja hostil. Mas a gente precisa encontrar os nutrientes suficientes para crescer ali, para crescer naquele ambiente. Nós vivemos no mundo, e esse mundo, né, existem aflições, nesse mundo jaz o maligno,
E como é que nós, crescemos? Nós crescemos do jeito que eu já falei, se aprofundando, buscando conhecimento, buscando entendimento, sabendo que os perigos existem, sabendo que as coisas que nos desviam do caminho do Senhor estão à nossa volta, mas sabendo que se estivermos enraizados, firmes na palavra de Deus, vamos continuar crescendo, vamos continuar avançando. E a terceira e última parte, o terceiro ponto de observação dentro do texto é que nós precisamos ser vigorosos na nossa fé. Mesmo diante da tempestade, mesmo diante das doenças, mesmo quando as afrontas vierem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nossa fé precisa ser inabalável. Nós precisamos estar firmes diante de todas as coisas. Quando a gente observa uma grande árvore, o nosso pensamento é que aquela árvore ela tem uma raiz profunda que a ajuda a ficar de pé. Sim ou não? Pois é. Mas às vezes essas árvores grandes caem. Por quê? Porque existem ventos que são fortes demais. E esses ventos fortes demais são capazes de derrubar uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, uma árvore enraizada. E aqui eu preciso te fazer um alerta. Cuidado. Nós precisamos ser ou estar aprofundados na palavra de Deus. Nós precisamos estar enraizados no Senhor. Nós precisamos ter profundidade suficiente na palavra para que a nossa fé esteja firmada, para que a nossa fé esteja enraizada, para que a nossa fé esteja pronta às afrontas, pronta àquilo que acontece à nossa volta. Porque árvores bem plantadas também caem. Nós precisamos entender que estamos sujeitos a todas as coisas nesse mundo, inclusive a cair. Por isso precisamos permanecer firmes no Senhor. Por isso precisamos permanecer firmes e inabaláveis diante dele. Por isso precisamos continuar nos aprofundando no conhecimento, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso nós precisamos estar sempre nos alimentando de nutrientes que possam sustentar a nossa fé. Porque os ventos virão, meus amados. As situações elas virão, elas vão acontecer. E por mais forte que eles sejam, por mais balançar que eles nos façam, a gente precisa entender que precisa permanecer em Jesus. Permanecer. Nós somos essas árvores que têm se aprofundado todos os dias. Nós somos essas árvores que todos os dias são testadas pelo vento. Nós somos essas árvores que estão sujeitas a todas as coisas. Nossa raiz precisa ser cada vez mais profunda. Por isso, meu amado, por isso, minha amada, e nós devemos estar sempre buscando a orientação por meio da palavra. Por isso, nós precisamos estar sempre buscando o crescimento. Por isso, nós precisamos estar em constante oração. Por isso, nós precisamos jejuar. Por isso, nós precisamos nos cercar de boas pessoas, de pessoas que nos ajudem a crescer, que nos ajudem a se alimentar, que nos ajudem a permanecer firmes e inabaláveis. Precisamos conhecer ou andar com pessoas que caminhem
na mesma direção que nós, que nos tragam um alimento que nos ajude a permanecer firmes. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te desafiar a continuar buscando no Senhor o alimento suficiente para a tua vida, o alimento suficiente para que você cresça. Quero te desafiar a continuar buscando no Senhor todos os dias, a força que te faz viver. Que Deus nos abençoe a nossa vida, né? E o dia de hoje seja um dia onde nós tenhamos a chance de ir mais fundo, ir mais profundo. Continue orando pelos aqueles que estão enfermos, principalmente aí por aqueles que estão diante de grande desafio, como é o caso da nossa irmã Sabrina, como é o caso da irmã Rosa e outros. Continue orando, continue buscando, continue alimentando essas pessoas através da sua oração. Porque pode ser que nesse momento o vento esteja forte demais para que elas busquem sozinhas. Em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar nesse dia. Amém. E graças a Deus.